área de 45 hectares fica localizada na BR-060 no setor industrial. 3 pessoas foram autorizadas pelo município a utilizar o espaço. Atualmente existe uma grande plantação de milho. O Ministério Público não concordou com essa permissão, por isso foi criada uma ação de reintegração de posse. O município, por algum ato que nós não sabemos se foi uma permissão, se foi uma autorização, autorizou que essas pessoas utilizassem dessa área pública para fins de efetuar uma plantação. Quando apareceu essa ação de reintegração de posse entre esses particulares, que nós descobrimos que se tratava de uma área pública, comunicamos ao Ministério Público da cidade de Jataí e o Ministério Público se manifestou contrário à permanência dessas pessoas nessa área pública. Por isso que esse processo ele foi julgado desfavoravelmente a essas pessoas e essas pessoas deverão devolver essa área pública ao município de Jataí, cabendo ao Ministério Público, eventualmente, numa outra ação judicial, discutir a responsabilidade de qual agente público, se foi o prefeito, se foi um outro agente público, de ter entregado essa área aos particulares. Foi feito um acordo verbal com 3 pessoas: Carlos Cardoso da Costa, Giovanni Zanuzzi e André Zanuzzi, para que pudessem utilizar a área. Porém, nunca houve nada documentado. Houve uma sugestão do município para que os envolvidos pagassem 8 sacas de soja por alqueire plantado. Não há nesse processo nenhuma comprovação de que esse pagamento era feito. Há uma manifestação do município sugerindo o pagamento de 8 sacos de soja por alqueire plantado, mas não temos essa comprovação. Por isso que agora o próximo passo, após a devolução dessa área para o município, é a apuração por parte do Ministério Público se será devido ou não o pagamento de algo para o município em razão do uso dessa área pública. Por ser uma área industrial, o que pode ser feito nessa área após devolvido para a prefeitura? Aí já é uma questão que cabe ao chefe do Poder Executivo, ao prefeito da cidade, da destinação que ele bem entender como administrador da nossa cidade. Se entrega para um particular num processo de licitação, se transforma isso num distrito industrial, se faz um loteamento, aí é algo que cabe ao chefe do Poder Executivo. Como que está a situação do processo hoje? Esse processo já foi julgado, já foi sentenciado, agora nós vamos começar os atos de execução desse processo. Entregar a área a quem de direito, recolher dinheiro a quem deve pagar alguma coisa. Por isso esse processo hoje ele já tem sentença, ele já está julgado. A justificativa do município para que os 3 pudessem utilizar a área sem uma licitação é que o processo é complexo e demorado. Há uma manifestação do município por escrito dentro desse processo de que não houve processo de licitação por inexecuibilidade. Não haveria interessados, a área não seria tão grande e, em resumo, para o município daria mais trabalho, seria mais oneroso realizar o processo de licitação do que simplesmente entregar para alguém. Se esse ato desse agente público configura não ilegalidade ou ato de improbidade, vai caber essa primeira análise ao promotor, à promotora de justiça. Se o Ministério Público entender por bem processar esse agente público, aí nós entramos num outro momento que caberá a mim, como membro do Poder Judiciário, fazer essa análise no qual eu não posso ainda antecipar. O juiz ressalta que um espaço público só pode ser transferido para alguém através de um processo licitatório. A gente tem que sempre ter em mente que uma área pública, quando ela pertence ao município de Jataí, ela é uma área que pertence à nossa sociedade, pertence ao nosso povo. A entrega de qualquer área pública ao particular tem que se dar pelos caminhos legais, seja pela permissão de uso de bem público ou autorização do uso de bem público. Tanto a permissão quanto a autorização do uso de bem público de qualquer área pública deve ser procedido de, no mínimo, um processo licitatório para verificar se existem pessoas interessadas, para que a administração não escolha as pessoas que ela goste, em detrimento de outros membros da sociedade. Como o Ministério Público já tem ciência de todos esses fatos, de toda a disputa desses particulares sobre uma área pública, caberá agora ao Ministério Público da nossa cidade, através da Promotoria de Justiça, acionar, se ele entender assim, acionar os agentes públicos responsáveis pela entrega dessa área pública. Tem uma previsão de quanto tempo será feita essa reintegração? Não, agora imediatamente, como nós já temos uma sentença transitada em julgado, nos próximos dias essa reintegração vai ser concretizada.
Como tem uma grande plantação de milho lá, o que vai ser feito com essa plantação? Isso, a gente agora precisa sentar com o Ministério Público, o município e com os particulares para dar uma destinação, porque não tem sentido também uma plantação feita ser simplesmente desfeita.